Deus. Mais uma vez eu quero saudar toda a igreja na gloriosa paz do Senhor. Vamos abrir o texto em Gênesis, no capítulo de número 21, versículo de número 6. Glória a Deus. Tem alguém aqui que tem promessa de Deus? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vamos ler o versículo. Eu vou ler o versículo, os irmãos, juntamente com as irmãs, irão repetir o mesmo versículo. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Amém. Pode sentar, amados. Abra suas Bíblias no capítulo de número 17 de Gênesis. Nós recebemos a promessa, e a irmã cantou aqui, que o maior teste para a gente confiar na promessa é o tempo. O problema é que Deus nos promete, e até o cumprimento da promessa tem um espaço. Esse espaço é o tempo. E se nesse tempo que nós ficamos esperando a promessa, não acontecesse nada, nós ficássemos na zona de conforto, todo mundo ficaria tranquilo. O problema é que Deus tem promessa para mim e para você, mas Ele tem o tempo dele, e é esse tempo dele que nós precisamos confiar. Aconteça o que acontecer, eu e você precisamos continuar olhando o invisível, crendo no invisível, sabendo que aquele que prometeu é fiel. Mas não é fácil, Então eu quero começar com os irmãos no capítulo 17. Porque aqui a gente vê a Sara, que ela era a Sarai, mas aqui ela já é a Sara, e ela está sorrindo. O marido, vamos por etapa para a gente chegar lá. Capítulo 17, versículo 1, acompanha comigo. Porque é o seguinte, amado, a gente lê o texto das Escrituras Sagradas, e a gente vê a bênção, mas para chegar naquela bênção, teve prova. E a Bíblia diz que tudo isso foi escrito nas Escrituras, para que nós, tendo conhecimento do que foi escrito, nós tenhamos paciência, esperança de esperar que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ainda que estejamos ouvindo, vendo tudo contrário daquilo que Deus prometeu, mas como somos homens e mulheres de fé, fazemos o que diz o escritor aos Hebreus: a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Diz assim: sendo, pois, Abraão da idade, aqui é Abrão, não é Abraão ainda não, aqui o homem chama Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Eu gostaria que você acompanhasse. Deus quer falar com você. Deus quer fortificar o teu coração. E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Meu irmão, nós temos que crer. Deus nos, olha, irmão, olha que, ouça que coisa tremenda. Deus nos escolheu, a cada um de nós que aqui nos encontramos nessa noite, antes que o mundo fosse criado. E se cada um de nós que estamos aqui pensarmos bem, dermos uma retrospectiva em nossa vida, voltando cada momento que nós temos lembrança do nosso passado,
você vai ver que eu e você somos um milagre de Deus de estarmos aqui nessa noite. Muitos que estão aqui nessa noite falam, é verdade, não era para mim estar aqui. Mas como Deus, antes que criasse, irmão, não deixa ninguém convencer você do contrário. Lá abaixo. Não deixa ninguém mexer com a sua fé. Às vezes nós estamos indo na fé, na confiança, na esperança, e alguém chega. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Um bom costume de um homem e de uma mulher é crer em Deus, crer na promessa, independe do que está. Ah, você não tem capacidade. Quem é você, meu irmão? Você sabe quantas vagas, para quantas pessoas? É 1000 pessoas para uma vaga. Não adianta você estudar, não adianta. Olha, esse diagnóstico aí é o seguinte, é uma pessoa em 10 milhões que tem isso, então você não tem saída, meu irmão. Nós fomos escolhidos antes da criação do mundo. Lá abaixo. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite nos move, irmão. Deus é o Deus da história, é o Deus do projeto. Aí o teu irmão fala, você é bobo, irmão, você fica esperando. Deus chama Abrão, 90 anos. Abrão já tinha entrado na idade da andropausa. Mulher é menopausa e o homem é andropausa. Não tinha mais nada, não tinha mais desejo nenhum, está morto, não quer mais nada, nem está preocupado com isso. A mulher já deixou, já entrou na menopausa, já faz muito tempo e agora só está esperando a morte. Mas quando Deus tem promessa, está lá abaixo. Quando Deus tem promessa, nem Abrão acreditava e nem Sarai acreditava, irmão. Agora você imagina quem estava ao redor deles. A pessoa olha para você e diz, tem jeito não. Quem falou que não tem jeito? Foi o médico? Quem falou que não tem jeito? O juiz? Quem foi que falou que não tem jeito? Meu irmão, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se ele recuar, Deus não tem prazer. Começamos na fé, andamos na fé e terminamos na fé. O apóstolo São Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso aí, mano, não desanima não, minha irmã. Às vezes eu vou falar alguns momentos por parábola. Vai chegar no coração de quem Deus quer que chegue. Você às vezes está dizendo, já passou o tempo, para mim não tem mais jeito. Quem disse? Quem disse? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É só esperar. O grande problema nosso, irmão, é que a gente gosta de querer ajudar a Deus. E nós também gostamos de mostrar caminho para Deus. Deus não precisa que nós mostremos caminho para Ele. E Deus não precisa que nós o ajudemos. Porque a matéria-prima que Deus usa é essa, ó. Nada. A matéria-prima que Deus usa para fazer tudo é nada. Ele não precisa de nada. Nós vamos continuar lendo o texto. Vamos continuar, que o texto é tremendo. Aí Deus vai falando com ele, quando chega no versículo 7 do capítulo 17, ele diz, estabelecerei o meu concerto entre mim e ti. Irmão, não é, fala assim, né? Negócio tremendo mesmo. A gente está aqui nesse grupo de homens e mulheres. Quando eles reúnem todos aqueles irmãos, se nós estivéssemos num estádio para 120 mil pessoas, Deus trata com você individualmente. Não deixe o diabo convencer você que você está abandonada, que você está esquecido, que meu irmão, isso é uma blasfêmia. Está cuidando de nós o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos. Meu irmão, fique em paz.
pastor, se Deus fosse na minha vida, eu não estaria passando o que eu estou passando. Você é mais justo do que Jó? Você é mais reto do que Jó? Você é mais sincero do que Jó? Nós somos por acaso parecidos com Jó, sincero, reto, temente a Deus, só que tinha uma diferença. Crente. Mas vamos para frente. Estabelecerei o meu concerto entre ti, versículo 7 estou lendo, e a tua semente, depois de ti, em suas gerações. Meu irmão, o homem está com 90 anos, a mulher não tem condições, o casal está. E Deus está prometendo para ele, vou fazer milagre nas tuas gerações. Irmão, Deus não é pego de surpresa. Eu tenho aprendido durante esses anos que eu venho servindo a Deus, que eu só tenho que confiar. É por isso que a Bíblia diz, aquietai-vos, não se desespere, por maior que for a prova, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus na sua vida. Crente precisa aprender, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Aí as pessoas que não têm fé, olham para nós e diz que nós somos um grupo de homens e mulheres alienados. Que alienado? Nós somos um grupo de homens e mulheres que recebeu de Deus fé para crer em Deus. Mas vamos continuar o texto aqui. E por concerto perpétuo, Deus quando promete, a promessa é para sempre, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Aí o versículo 8 diz, e te darei a ti e a tua semente depois de ti, a terra de suas peregrinações. Você sabe que tem um versículo no capítulo 14 do Evangelho de João que é muito forte. Jesus diz assim, tudo quanto pedirdes em meu nome. A única condicional nesse texto é, crendo, você vai receber. Só isso. Aí ele diz assim, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus. Aí ele continua, disse mais Deus a Abraão, agora já mudou o nome, Deus já fez o concerto com ele, já não vai ser chamado Abrão, mas Abraão, que significa pai de muitas nações. E é interessante, quando Deus nos chama, Deus muda o nosso nome. Como assim, pastor? Era malandro, vigarista, agora é santo. Era mentiroso, agora é verdadeiro. Era injusto, agora é justo. Deus muda a nossa natureza. Por isso que cada crente tem que fazer o seguinte: era nervoso antes de ser crente? Era. Era barraqueiro, barraqueira? Era. Se converteu, passou pelo batismo, continua do mesmo jeito, tem problema muito sério aí. Porque se você era, você não é mais. Porque o velho homem e a velha mulher ficou sepultado lá. Mas alguém já disse que o velho homem sabe nadar. Por isso que tem que matar ele afogado. Mas vamos para frente. Vamos lá para frente. E disse Deus a Abraão, que já mudou o nome, tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Versículo 11. Irmãos, tem umas coisas que Deus determina, que está determinado, não adianta você querer entender, eu e você só temos que obedecer. Eu tenho muita preocupação quando o crente começa a questionar. Ele acha que fica mais sabido, é aquela velha semente que o diabo lançou na mente da Eva. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Tem alguns irmãos, algumas irmãs na igreja, eu só obedeço se eu entender. Você não vai obedecer nunca,
Porque o princípio de Deus é, primeiro você obedece, depois você entende. Não é entender para obedecer, porque se nós formos obedecer o que nós entendemos, não obedecemos nada. Como é que eu vou entender um negócio? Eu estou numa prova tremenda e Deus diz para mim, me agradeço. Eu estou todo arrebentado, tudo quebrado, Deus está dizendo, fique tranquilo, estou na sua vida. Como é que Deus está na minha? Fique em paz. Mas tudo foi escrito para o nosso conhecimento, para que tendo conhecimento tenhamos esperança. Deus não nos livra da fornalha, mas nos guarda no meio do fogo. Nós precisamos aprender como crente, irmão, que só poderemos crescer e ver as promessas cumpridas em nossas vidas se estivermos no caminho que Deus estabeleceu para cada um de nós. Mas vamos continuar lendo o texto. Aí nós vamos para o versículo de número 15. E disse Deus mais a Abraão e a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de te abençoar e te hei de dar a ti, falando para Abraão, dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, de reis, de povos sairão dela. Agora Abraão, hein, homem de fé. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Alguém aqui já recebeu profecia? Que o profeta fala a profecia para você, sei lá dentro do seu coração diz, esse profeta aí não está na fiação, como diz o nosso pastor. Não está não. Porque você, humanamente falando, você diz, é muita areia para o meu caminhão. É muita coisa. Mas se Deus prometeu, irmão, descansa o teu coração. Descansa. Agora a questão da promessa recebida e da promessa cumprida, tem um espaço. Esse espaço chamado tempo, que se nós ficássemos de braço cruzado esperando a promessa cumprir, nós ficaríamos tranquilos. O problema é que entre a promessa e o cumprimento da promessa, o inimigo vai nos tentar, vai fazer de tudo para que eu e você, primeiro, esquecemos a promessa. Primeira coisa, nós não podemos esperar o que esquecemos. Alguém já esqueceu chave aqui, esqueceu alguma coisa? Você chega num lugar e fala, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer? Você esqueceu. Mas quando você lembra, aquela promessa te estimula a continuar. Já pensou o negócio de crente? Vamos ser muito sinceros aqui nessa noite. Você não acha que é muita imposição de Deus para nós? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Oh Deus, o senhor não entende? Lógico que ele entende, mas ele estabeleceu para mim e para você um caminho. Este é o caminho, andai nele. Só que nesse caminho não dá para andar com bagagem. Nesse caminho você não pode andar com mala. Nesse caminho você tem que estar livre. Você tem que correr nessa caminhada. E esse é o grande problema nosso. Mas vamos lá para a frente. Versículo de número 18. E disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael. Quem é Ismael? Ismael é filho da egípcia. Lembra-se que eu disse para as irmãs, para os irmãos, que nós não precisamos ajudar Deus? Ela viu que não ia ser mãe. Ela falou o seguinte, olha meu marido, é interessante essa questão. Meu marido, eu vou pegar a minha serva e vou dar para você. Pelo menos você vai ter descendência dela. E vai ser semente sua. Meu irmão, se Deus prometeu, não procura querer ajudar Deus. Ele vai cumprir do jeito que Ele falou. Porque se eu e você tentarmos ajudar Deus, eu não sei se eu vou abrir mas eu vou sim, porque eu estou com a palavra, o meu presidente me permitiu nessa noite. Já viu aquela irmãzinha solteira que está na igreja? Ela diz assim, eu não sei, aqui no nosso meio não tem homem para mim, eu tenho que ir lá no mundo arrumar. Que é isso, minha irmã? Minha irmã,
Deus pega o servo de Deus fiel lá na América, pega lá na Irlanda, pega lá na Suíça e diz: olha, você vai lá para Perus, na rua João Batista Fanton, porque lá eu tenho separado a sua escolhida. Agora a irmãzinha que não obedece a Deus, que vive de qualquer jeito, que não confia nas promessas de Deus, você acha que Deus vai tocar no coração de um servo fiel lá, para vir te conhecer você aqui? Você só vai arrumar tribulação. Mas se você ficar no seu lugar, crendo que aquele que prometeu é fiel, Deus vai cumprir a promessa na sua. Aí você pergunta: quando, pastor? No tempo dele. Lembra que eu disse a promessa e o cumprimento e o espaço? O problema nosso é esse. A Bíblia diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Mas vamos continuar o texto aqui. E ele pensando que era Ismael, que era filho da escrava, da egípcia. Mas Deus diz para ele que não é, que vai ser do lombo dele. Alguém aqui já ficou muito doente, que pensou que ia morrer? Alguém aqui passou por essa experiência? Só aquela irmã ali, mais ninguém? Meu irmão, já, né, irmã? Você está ali na mesa, o médico diz assim, você ouve o médico falando: esse caso aí não tem jeito não, parece que a sua fé vai embora, parece que nada vai acontecer. E aí chega mais um médico que olha para você e diz: ih, rapaz. Aí eles falam: chama o professor da cadeira, o especialista. Aí ele vem e fala: me dá os exames. Ele olha os exames, coloca assim e diz: caso perdido. Nosso Deus é especialista em casos perdidos. Se a medicina pode resolver, fica com a medicina. Mas quando acabar, estará abaixo. O recurso da medicina, ele está chegando. Descansa. Mas vamos continuar aqui no texto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. É Isaque, não é Ismael. Eu tenho uma promessa que vai sair do seu lombo. Irmão, hoje não é fácil não. Imagina, hoje faz inseminação artificial, hoje tem 1000 recursos. Mas você já pensou no... E a questão é o seguinte: mesmo hoje, mesmo se fosse hoje, se Abraão, que é Abraão, e se Sarai, que é Sara, estivesse vivendo e fosse no maior especialista de fertilização, não ia resolver o problema. Ele ia dizer: olha, não tem mais jeito. Meu irmão, Deus é especialista em agir onde não tem mais jeito. Guarda o que Deus está falando com você. Deus é especialista. E ele diz assim: Isaque, estabelecerei o meu concerto perpétuo para a sua semente. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Ismael, quem são os ismaelitas hoje? São os árabes, que atribula Israel. São irmãos por parte de pai. Agora veja a tribulação. Israel ficou afastado quase 2000 anos da terra prometida, que Deus fez promessa aqui. Os judeus espalhados pelo mundo inteiro, Deus diz que eles voltariam, porque aquela terra foi dada a Israel perpetuamente. Aí as Nações Unidas não conseguem ninguém entender, mas aqui tem uma outra promessa, porque a impressão que tem é que alguma coisa está acontecendo conosco e que Deus saiu do controle. Deus nunca saiu do controle. Deus continua no controle. O problema nosso é querer entender o agir de Deus. Não dá para entender, irmão. É por isso que a Bíblia diz que nós só temos que crer. Só isso, mais nada. Mas vamos lá para frente.
E quando Ismael, que também tem ouvido, porque Deus, a semente é de Abraão, e Deus tem promessa com ele. Então Deus diz que ia abençoar Ismael, mas a promessa para ser efetivada, para ser cumprida, era com Isaac. Agora vamos para a frente. Eu não vou falar aqui da circuncisão, mas eu quero só trazer aqui para as irmãs, nessa noite, uma coisa interessante. O que era a circuncisão? Pegava o menininho de 8 dias de nascido, pegava o penizinho da criança e cortava aquela pelinha que fica em volta do pênis da criança. Essa era a promessa, que era a aliança. O tempo passou, todo judeu se circunda, é circuncidado ao 8º dia. Foi feita uma pesquisa porque que o menor índice de câncer de útero é entre as mulheres judias. Mulheres judias praticamente não têm câncer de útero. E aí eles foram pesquisar por quê? Porque os homens judeus são circuncidados. Deus mandou fazer, faz. Foi provado pela medicina que quem faz jejum vive mais do que quem não faz. Vai ser um tarde de irmão fazer jejum aqui que vai ser glória. Faz bem para a pele, faz bem para o sangue, faz bem para os órgãos, faz bem para tudo. Agora Jesus diz, tem casta de demônio que só sai com oração e jejum. Irmão, o negócio é o seguinte, tudo que Deus fala pode fazer que dá certo e é bom para nós. Nós vamos continuar aqui. Aí nós chegamos no versículo no capítulo 18, e disse assim, três anjos apresentam-se a Abraão, e dá promessa, e fala para ela, versículo 10, e diz, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, lembra que no capítulo 17 Deus havia falado, eis que a tua mulher terá um filho, e ouviu Sara à porta da tenda, que está atrás dele. Eram Abraão e Sara já velhos e adiantado em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido? Sendo também meu senhor já velho? Sara está dizendo, mas eu não tenho mais prazer nenhum, que é por acaso, que é isso? Se Deus prometeu, está prometido. Tem irmão que Deus, deixa para lá, não vou falar não, vou para frente. Agora quando a gente chega no versículo 13, disse o Senhor a Abraão, por que riu Sara dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não, eu filho não ri não. Irmão, tem promessa na nossa vida que a gente diz assim, é impossível. Se a gente desse oportunidade para dar testemunho. Agora, lembra-se que ele recebeu a promessa, aí acontece que ele vai morar com seu sobrinho lá em Sodoma e Gomorra, e aí os homens daquela terra tentam fazer aquela maldade com os anjos, aí Deus manda fogo, consome, Ló recebe os anjos em casa, e aquela prova, e a promessa, a vida dele continua, só que a promessa está em pé. Deus prometeu, Deus vai cumprir, só que entre a promessa e o cumprimento, a vida continua. É o irmão que Deus diz assim, eis que vou te abençoar muito financeiramente. Deus promete para o irmão, toda a igreja ouve, aí o irmão recebe a promessa, só que passa os anos, parece que você olha para o irmão está cada vez puxando a carrocinha, não vai para lugar nenhum. E o irmão que ouviu a profecia, que estava do lado do irmão, fala, aquele profeta falou na carnalidade. E o irmão que recebeu a profecia, ele começa a questionar, dizendo, poxa vida, Deus falou, e olha,
a idade está chegando, meu irmão. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus está restaurando promessas aqui, é só crer, meu irmão. Continue crendo. Aí nós vamos para o versículo, aí tem a destruição de Sodoma e Gomorra, e aí a gente chega lá no capítulo 20. Abrão nega que Sara é sua mulher, porque ele vai para uma outra cidade, chega lá o rei daquela terra, Sara era muito bonita. Quando os reis daquela terra, os príncipes, vê Sara, fica enamorado por Sara, e ele antes já combinou com ela, ó, vamos fazer o seguinte, eu sei que eu vou chegar naquela cidade, se é uma mulher formosa, bonita, eles vão olhar, vão querer pegar você para eles. Eles vão saber que eu sou seu marido, eles vão mandar me matar para ficar com você. Meu irmão, eles entraram na cidade, o príncipe mandou chamar a mulher dele, e ele queria manter relação com Sara, o príncipe daquela terra. A Bíblia diz que Deus visitou aquela nação, aquele povo, falou com aquele príncipe, ele manda chamar Abraão, diz, que negócio é esse? Mas você faz um negócio desse comigo, rapaz? Porque você não falou que era a sua mulher, você veio falar para mim que era a sua irmã. Aí Abraão disse, não, ela é minha irmã sim, por parentesco e tal, e conversa. O rei pega, enche ele de presente, fala, ó, escolhe o lugar que você quer viver aí, vai embora. Se Deus tem promessa, Deus protege. Está entendendo? Se Deus tem promessa, Ele protege. Aí, irmão, a gente vem para o capítulo de número 21. Chegamos aqui no capítulo de número 21. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito. Agora o irmão percebeu que antes de chegar no capítulo 21, a prova foi tremenda, meu irmão. Quase que o homem morreu. As promessas parece que não ia acontecer. Duvidaram. Mas se Deus prometeu, escute o que eu vou falar para você aqui nessa noite. Quais são as promessas que nós temos? Nós temos a promessa de um dia, cada um de nós, vivermos para sempre ao lado de Deus no céu. Esta é a promessa. Nós vivemos nesse tempo presente para herdar a cidade santa. Jesus disse aos seus discípulos no Evangelho de João, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Eu vou parafrasear o texto. Não se preocupe diante das dificuldades dessa vida. Eu converso com alguns irmãos na prova, irmão. Outro dia eu fui conversar com um casal. O casal começou a contar a prova para mim. E eu fiquei olhando para aquele homem, para aquela mulher. Mas o que me entusiasmou, o que encheu meu coração de alegria, é que aquele casal na prova, eles disseram para mim, pastor, nós perdemos tudo, pastor. Estamos morando de favor, mas nós estamos em paz, porque nós sabemos que aquele que prometeu é fiel. E eu fiquei olhando para aquele casal, disse, meu irmão, que Deus continue te abençoando. Fica nessa esperança, irmão. E é assim mesmo, irmão. Deus tem uma promessa. Não se turbe o vosso coração. Crede em mim. Crede também em Deus. Na casa, primeiro crede em Deus e crede em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai. Irmão, é bom aqui nessa vida a gente ter carro. É bom nessa vida a gente ter uma boa casa. É bom desfrutar, e não é pecado, se é a porção que Deus nos deixou, que nós temos que desfrutar, mas o meu, o teu, o nosso coração está colocado naquela cidade prometida por Ele, aconteça o que acontecer. Aí o irmão fala aqui, pastor, e meu irmão, eu e você somos filhos de Deus. Quem é pai aqui, quem é mãe, levante a mão. Pode abaixar. O que você faz em favor dos seus filhos? Qualquer coisa. Eu conversei hoje com uma irmã, e a irmã trabalhando numa prova para ajudar uma filha que está estudando, e a filha nem, sei lá, numa prova, e eu fiquei olhando para aquela mãe e falei, puxa vida, irmão,
Guarda o que eu vou te falar, você já sabe, mas reforça. Eu e você somos filhos de Deus. Aí o irmão fala: pastor, se eu sou filho de Deus, por que que Deus não me dá o que eu tenho pedido para Ele? Tiago responde: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Agora, antes de falar o resto do texto, eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês são muito ricos, milionários. Aí o seu filhinho de 5 anos de idade diz: papai, dá de presente para mim um carro esportivo, um Camaro. O que é um Camaro? Nem sei quanto custa um Camaro. Quanto custa? 180 mil, segundo o nosso irmão aqui. O que é 180 mil para um homem milionário? Sei lá, 18 centavos, sei lá. Agora eu pergunto, será que esse homem milionário não ama o seu filho? O que significa 18 centavos? Nada. Mas ele ama tanto essa criança, que ele nunca vai dar um Camaro para a criança nessa idade. Não é isso? Você daria para o seu filho? Por que você não daria? Porque ele é uma criança, ele não sabe como vai usar. Já viu aquele irmãozinho que vem de ônibus? Primeiro ele anda meia hora de a pé, depois ele pega o ônibus, depois do ônibus ele desce até a estação, da estação ele pega o trem, depois do trem ele pega o metrô, depois do metrô ele pega um outro ônibus, mas ele volta correndo para estar no culto, para servir a Deus. Alegrinho, às vezes até dirigente. Aí Deus começa a abençoar ele na empresa. Aí ele já muda mais próximo da empresa. Ele ganhava 1.000, agora ele ganha 15 mil. Aí o gerente gosta tanto, ele faz tanto, Deus abençoa tanto, ele vai para 30, 45 mil reais. Ele que morava de favor no fundo da casa da sogra, agora ele mora numa cobertura. As amizades dele agora é outro. E agora ele comprou um sítio, um belo sítio com piscina. Ele trabalha a semana inteira, ele se tornou o vice-presidente da empresa. Ele tem que ficar até mais tarde porque aumentou a sua responsabilidade. A mulher dele agora não compra mais, agora compra nos Jardins, na Oscar Freire. E a bolsa dela custa baratinho, 12 mil, 13 mil reais. Já não pode mais congregar aqui, porque o carro que eles têm é perigoso ser sequestrado. Já não vem mais para a igreja, porque agora... Aí Jesus fala: não vou fazer isso com você, eu te amo muito. Eu não vou te dar nada, porque eu sei que você, sem ter nada, você vai ficar aos meus pés pedindo para mim poder suprir as suas necessidades. Crente tem que ser esperto, irmão. Quanto mais Deus te abençoar, quanto mais Deus te der condição de logística, essa capacidade de ir, de voltar, de tal culto, onde tiver culto, se for lá no Paraguai, você tem condição de ligar para o agente lá, falar: me prepara uma passagem aí, já liga para o Uber já vem, você entra no carro, entra no aeroporto, chega lá, adora a Deus, contribui com a obra, volta, vem para o culto de oração, está no culto de doutrina e tal. Deus disse: esse é o homem. Este é o homem que eu tenho que abençoar. Porque ele pega a bênção que eu dou e sabe administrar. Irmão, Deus tem promessa na tua vida e na minha vida. Nós não podemos colocar o coração nas promessas, nas bênçãos. A Bíblia diz: busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Em outras palavras, prioriza a minha pessoa, busca-me, serve-me, depois eu te acrescento o que você quiser. Deleita-te no Senhor, e Ele, o Todo-Poderoso, satisfará o desejo do teu coração.
Por que a gente não vê muitos crentes abençoados? Porque o crente ganhou um pouquinho mais. Agora vai chegar o 13º, tem um monte de crente que não vai vir na passagem do ano. Eu vou ter que encontrar minha família. A família sua é a igreja, irmão. Depois você visita os outros, irmão. Não é crente, não quer nada com Jesus, vai encher a mesa de tribulação lá. E é capaz até de comprar uma cerveja sem álcool. E o crente com saudade do Egito, esquecendo a promessa. Vou beber, lembro-me do Egito, mas não me embriago. O problema é a lembrança. Essa é a questão, mas não é esse assunto aqui que eu já... Aí a Sara, aquela mulher idosa, aquele homem idoso, fica grávida. Agora você imagina uma mulher com 90 anos, com o ventre crescido, as moças olhando para ela, pensando, eu acho que ela está com alguma enfermidade. Quando dá 9 meses, a criança nasce e a alegria vem. Eu li uma vez um livro do Paul Yang-Shu, pastor da maior igreja, que depois ele mudou o nome, que agora é David. Ele mudou a maior igreja do mundo, na Coreia. Quando ele estava iniciando, que ele era um jovenzinho, ele ajudava um missionário. E o missionário tinha uma bicicleta, tinha uma máquina de escrever. E o missionário foi chamado de volta para os Estados Unidos. E ele sabia que tinha um período que o missionário ia embora. E ele disse para o missionário, o senhor dá para mim a máquina e dá para mim de presente a bicicleta? E o missionário disse, quando eu for embora, eu vou dar de presente para você. Aí ele encontrava os irmãozinhos, quando ele ia para a reunião de oração, ele dizia assim, eu estou grávido. Aí o pessoal debochava dele, falava, você está grávido do quê? Estou grávido de uma bicicleta e de uma máquina de escrever. Por quê? Alguém disse, o missionário não vai deixar isso para você, não. Ele falou, não, já está aqui, já está gerando em mim. Tem alguém grávido, a grávida aqui de alguma coisa que está gerando em você? Talvez seja o emprego, talvez é o seu filho que tem feito você chorar muito, talvez seja, eu não sei o que é, mas nós temos que crer. As pessoas vão olhar e falar, você não tem mais condição. Eu vou terminando dizendo o seguinte, uma vez uma jovem, eu dirigi o trabalho ali no Jardim Recanto, na Penha Brasil, a filha de um pastor, muito meu amigo, que foi missionário ali na Bahia, trabalhava no sertão da Bahia, e aquela jovenzinha estudou, não desfazendo da condição, do local, nada disso, mas ela estudou em escola muito precária, agrícola, lá no meio do mato, que o professor não ia, e ela se formou lá. E ela veio embora para São Paulo, estava na casa dos tios, e um dia ela chegou na igreja e disse assim, pastor, faz uma oração por mim. Eu, lógico, a moça está lá, falei, dobra o joelho. Aí ela, falei, estendi minhas mãos e orei. Quando ela se levantou, as primas dela em pé, assim, 3 primas dela. E ela levantou e falou, pastor, muito obrigado. Eu falei, mas por quê? Porque eu acabei de entrar na Unicamp. Eu falei, Deus, se essa menina não entrar na Unicamp, Senhor, em nome de Jesus, faz ela entrar na Unicamp. Eu não queria nem conversar com ela. Ela foi lá para Campinas, foi lá prestar, primeiro ela prestou o exame aqui, depois ela foi... Eu nem queria saber da irmã. E nem perguntava dela, porque eu nunca mais vi ela. E nem queria vê-la, porque eu achei que, meu Deus, a menina estudou lá, não fez cursinho, nada, como é que ela vai estudar engenharia na Unicamp, meu Deus? Aí passou o tempo, lá um belo dia eu estou no culto lá, e chega a irmãzinha, pastor, a paz do Senhor, como é que está? Eu olhei para ela assim, falei, meu Deus. E aí, minha irmã, ela falou, tudo bem, pastor? O senhor lembra daquela oração que o senhor fez? Eu falei, lembro. Pastor, eu quero falar para o senhor. Passou-se os anos, 6 anos, eu não sei precisar. Pastor, me formei, fiz pós-graduação
estou indo para a Alemanha para fazer doutorado. Aí eu fiquei cheio de fé. Meu irmão, tudo é possível ao que crê. Que Deus vos abençoe.